Olá, turma! Aqui é a professora Ana Lourdes. Nós vamos fazer a correção da atividade anterior e explicarei para vocês o próximo conteúdo, que é divisão, tá? Faça as atividades aí com bastante capricho, fazendo todos os cálculos para que vocês possam compreender melhor o conteúdo. Então, vamos à correção. Nessa primeira, como o 3 não tem denominador, vamos colocar 1. Para facilitar aí os cálculos de vocês, para entender melhor. Na multiplicação por fração, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Sinais diferentes fica menos, sinais iguais fica mais, tá? Então, 3 vezes 14 dá 42 e 1 vezes 5 dá 5. Nesse caso aqui, eu posso multiplicar direto ou eu posso transformar aqui em fração. Mas eu posso multiplicar direto, 20 vezes 5,4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 0, 0. E 5 vezes 2, 10. Então, eu tenho 0, 8, 0, 1. Eu tenho um número após a vírgula, então eu venho aqui e coloco a vírgula. Quando aparece sinal positivo, então sinais diferentes fica menos, 108, tá? Eu posso pegar também 54 décimos, porque 5,4 é 54 décimos, vezes 20. Aqui eu posso simplificar por 10 dá 1, por 10 dá 2. 54 vezes 2 vai dar 108, da mesma forma. Aqui, veja que eu só tenho 2 e 1. Sinais iguais fica positivo. 2 vezes 1 vai dar 2. E eu tenho aqui um número após a vírgula e aqui eu tenho 2. Então, são 3 números após a vírgula. Então, o que eu faço? 2 vezes 1 dá 2. Aí, eu vou contar 3 números após a vírgula. 2 eu conto 1, 2, 3, vírgula 0. 3 números após a vírgula. Aqui, como eu tenho um decimal e uma fração, eu vou transformar isso aqui em fração. 5 décimos. Um número após a vírgula significa 5 décimos, vezes negativo de 8 décimos. 8 sétimos. Nesse caso, eu posso simplificar antes de multiplicar, tá? Aqui, por 5 dá 1, por 5 dá 2. E aí, o 8 e o 2 também dá para simplificar. Por 2 dá 1, por 2 dá 4. Positivo com negativo vai ficar negativo. 1 vezes 4 dá 4 e 1 vezes 7 dá 7. Aqui também eu transformo o decimal em fração, onde eu fico com menos 23 décimos, tá? Um número após a vírgula é décimo, vezes menos 23 décimos vezes menos 5 meios. Nesse caso, negativo com negativo vai ficar positivo. Aqui o 10 e o 5 dá para simplificar. Lembra que eu só posso simplificar numeradores com denominadores, tá? Eu não posso pegar, por exemplo, o 10 e o 2. Tem que ser o 10 com algum número de cima. Nesse caso, o 10 e o 5 dá para simplificar por 5. Por 5 dá 1, por 5 dá 2. Então, eu vou ficar com positivo de 23 e 2 vezes 2, 4. Então, 23 quartos. Na 2, eu quero o valor de A vezes B. Só que A e B são expressões. Então, eu tenho que calcular o valor de A e depois o valor de B. O valor de A é 1/3 menos 3 quartos. Veja que os denominadores eles são diferentes. Para eu calcular, tem que ter o mesmo denominador. Então, eu vou achar o MMC de 3 e 4. E o MMC de 3 e 4, 3 vezes 4 dá 12. Então, aqui eu vou colocar o 12, aqui eu vou colocar o 12. 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 1 é 4. 12 dividido para 4 dá 3, 3 vezes 3, 9. Conservo o denominador, a gente nunca soma denominador. E eu vou ver quem é maior, o módulo, sem o sinal. Então, o maior aqui é 9, então o sinal vai ficar negativo. E 9 tira 4, fica 5. Então, achei o valor de A. O valor de A é menos 5 dozeavos. Agora, o B. O B eu tenho negativo de 2/3 mais 1/2. Nesse caso, também eu tenho que achar o MMC, porque são diferentes. O MMC de 3 e 2. Os dois são primos, então basta multiplicar. Tá? Então, eu vou colocar aqui os tracinhos, coloco 6, coloco 6. 6 dividido para 3 dá 2, 2 vezes 2, 4. 6 dividido para 2 dá 3, 3 vezes 1 é 3. Quem é maior? Sem o sinal é o 4, o 3, o 4. Então, o sinal vai ficar negativo, conservo 6 e 4 tira 3, fica 1.
Pronto, já tenho o valor de B, que é negativo de 1/6. Então, para eu multiplicar aqui agora A vezes B, basta eu pegar negativo de 5/12 e multiplicar por negativo de 1/6. Negativo com negativo vai ficar positivo. 5 vezes 1 é 5 e 12 vezes 6 dá 72. Na terceira, veja que aqui pede para adicionar esses dois, adicionar e depois o resultado a gente multiplica. Então, vamos adicionar menos 15/18 mais 5/4. Denominadores diferentes, eu tenho que achar o MMC. Nesse caso, como eles não são primos, vamos fatorar. 18 por 2 dá 9, 4 por 2 dá 2. Ainda por 2, conservo 9 porque não divide por 2 e 2 por 2 que dá 1. Por 3, 9 dividido por 3 dá 3, eu conservo 1. Por 3 fica 1 em 1. Então, o MMC vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ou seja, 4 vezes 9 que dá 36. Então, eu venho aqui e coloco 36, 36. 36 dividido por 18 dá 2. 2 vezes 15, 30. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 5, 45. Conservo 36. Quem é maior é o 30 ou 45? 45, então fica positivo. E 45 tira 30, fica 15. Pronto, então aqui nesse primeiro, o resultado é mais 15/36. Bora para o outro agora. No outro eu tenho menos 2/5 mais 1/2. Também são denominadores diferentes, o MMC. O MMC nesse caso de 5 e 2 é só multiplicar porque eles são primos. 5 vezes 2, 10. Então, 10 e 10. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 2, 4. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 1 é 5. Conservo o denominador que é 10. Quem é maior, 4 ou 5? 5. Então, vai ficar positivo. E 5 tira 4, fica 1. Então, nesse aqui, eu tenho 1/10. E agora, eu vou multiplicar, né? Ele pede para multiplicar. Então, eu vou multiplicar 15/36, que multiplica 1/10. Veja que eu não estou colocando sinal porque são positivos, tá? Positivo com positivo fica positivo. Nesse caso aqui, dá para eu simplificar o 15 e o 10 por 5, ó. Por 5 dá 2, por 5 dá 3. O 3 e o 36 também dá para simplificar por 3. Por 3 que dá 1, por 3 que dá 12. Então, nessa aqui sobrou 1, 1 vezes 1 dá 1. E nessa aqui sobrou 12, 2. 12 vezes 2 que vai dar 24. Então, o resultado final, 1/24. No quarto, eu tenho expressões. Na letra A, primeiro vocês vão resolver o parênteses. Então, eu tenho 0,5 que multiplica, vamos resolver. Negativo de 1,4 mais 2,1. Sinais diferentes. Conservo o sinal do maior, então positivo. E eu subtraio 2,1 menos 1,4, vai dar 0,7. Positivo com positivo fica positivo. 5 vezes 7 dá 35. Só que eu tenho um número após a vírgula, um número após a vírgula, 2. Então, eu vou contar 1, 2, coloco a vírgula e o 0. Na letra B, eu tenho aqui, ó, multiplicações. Então, primeiro eu resolvo as multiplicações. Conservo o meio. E aqui eu tenho, ó, positivo e negativo. Então, vai ficar negativo. 1 vezes 7, 7. 4 vezes 2, 8. Negativo e negativo. Sinais iguais fica mais. 5 vezes 1 é 5. Ó, 5 vezes 1 é 5. E 4 vezes 8, 32. Denominadores são diferentes. Então, eu vou ter que achar o MMC. Veja que 32 divide por 2 e 32 também divide por 18, por 8. 32 divide por 8 dá 4. Então, o MMC vai ser 32, tá? Quando vocês tiverem um número que é múltiplo dos outros, então, ele vai ser o MMC. Então, 32 dividido por 2 dá 16, vezes 1 dá 16. 32 por 8 dá 4, 4 vezes 7 dá 28. E 32 por 32 dá 1 vezes 5, 5. Veja que esses dois são positivos, ó. Eu vou juntar os positivos para ficar mais fácil para vocês. Então, por que positivo? Com positivo a gente soma. Então, eu vou ficar com 32, vou juntar esse com esse primeiro. 16 mais 5 vai dar mais 21. Menos 28, 32 avos. Agora, o sinal maior é o sinal do maior, que é o 28, para ficar negativo.
Conservo 32 e eu subtraio. 28 tira 21, que fica 7. Na letra C, resolvam primeiro parênteses. E aqui dentro do colchetes a multiplicação. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, eu vou ter que achar o MMC de 4 e de 2. Como 4 divide por 2, o MMC é 4. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 9, 9. 4 dividido para 2 dá 2, 2 vezes 7, 14. Mas, vamos resolver essa multiplicação primeiro. Nessa multiplicação, dá para eu simplificar por 2. Aqui é como se tivesse 1 aqui embaixo. Dá para eu pegar 16 por 2, que vai dar 8, e 10 por 2, que dá 5. Positivo com negativo vai ficar negativo. Então, 3 vezes 5, 15, e 8 vezes 1 é 8. Então, eu fico com 15 oitavos. Menos 7 meios. Menos 7 meios. Bora lá. Então, aqui eu já posso somar. 9 com 14 dá 23, eu fico com 23 quartos, é positivo, né? Positivo aqui com positivo fica positivo. Mas eu vou resolver isso aqui agora. Veja que os denominadores são diferentes. Como 8 divide por 2, o MMC vai ser 8. 8 por 8 dá 1 vezes 15, 15. 8 por 2 dá 4. 4 vezes 7, eu fico com 28. Então, eu vou ficar com mais 23 quartos, mais quanto? Sinais iguais, eu conservo o denominador e eu somo 15 com 28, que vai dar 43. Pronto. Agora, vamos tirar aí do colchetes. Eu tenho 23 quartos, mais e menos. Então, vai ficar menos. Só um minutinho aqui que a caneta travou. Então, eu vou ficar com menos 43 oitavos. Pronto. Denominadores diferentes. Então, MMC. 8 dividido por 4, então MMC é 8. 8 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 23 dá 46. 8 dividido por 8 dá 1 vezes 43, 43. Conserva o 8. Quem é maior, 46 ou 43? 46, então eu conservo o sinal de mais, subtraio. 46 tira 43, fica 3. Então, o resultado, 3 oitavos. No quinto está falando do salário de Beatriz, que é de acordo com as horas trabalhadas. Ela recebe em 1 hora, tá? Em 1 hora ela recebe 13,55. E ela trabalhou 176 horas e 24 minutos, tá? Não dá para eu resolver dessa forma, porque eu tenho uma parte em hora e parte em minutos. O que eu faço primeiro? Transformo minutos em horas. E como é que eu faço isso? 1 minuto é igual a 1 hora é igual a 60 minutos. Então, para eu transformar minutos em hora, basta eu pegar 24, basta eu pegar o 24, deixa eu apagar isso aqui que tá feio. Basta eu pegar o 24, 1 hora, 60 minutos. Então, basta eu pegar o 24 e dividir por 60, que vai dar 0. É menor, eu acrescento 0. 240 por 60 dá 4, não sobra nada. Então, eu vou ficar com 176 horas mais 0,4 horas, que são os minutos. Então, eu tenho 176,4 horas, que agora eu multiplico por 13,55. Então, 176,4, que é o tempo que ela trabalhou, vezes cada hora, vezes o valor da hora, que é 13,55. Então, 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32, vão 3. 5 vezes 7, 35, com 3, 38, vão 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Como aqui a multiplicação por 5 fica da mesma forma, só que eu deixo uma casa, 0, 2, 8 e 8. Agora o 3, 3 vezes 4, 12, deixo uma casa também. 3 vezes 6, 18, vai 1, né? 3 vezes 6, 18, com 1, 19, vai 1. 3 vezes 7, 21, com 22, vão 2 agora. 3 vezes 1 é 3 e 2, 5. A outra multiplicação é por 1. 1 vezes 4, 4, deixo uma casa de novo. 1 vezes 6, 6, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 1 é 1. Agora a gente soma esses valores. Aqui fica 0, 2 mais 0 fica 2, 10, 12.
Aqui vai 1, né? 1 e 8, 9, 17, 17 mais 9, 26, 26 com 4, 30, vão 3. 3 e 8, 11, 11 com 2, 13, 13 com 6, 19. 19 vão 1, 1 e 5, 6, 6 e 7, 13, vai 1, 2. Pronto. Veja que aqui eu tenho uma casa e aqui duas após a vírgula. Então, são 3 casas. Eu tenho que vir aqui contar, ó, 1, 2, 3 e colocar a vírgula. Então, o valor que ela vai receber no final do mês é R$ 2.390,22. No sexto, tá falando que Maria tinha R$ 540 economizado. Aí ela retirou 2/3 para comprar um par de brincos. E aí quer saber com quantos reais ela ficou. Na letra A é para você escrever uma expressão que representa isso. Ó. Maria tinha 540 e retira desse valor 2/3 de 540, lógico, é o valor que ela tem. Então essa é uma expressão. E aí na letra B, para a gente resolver, a gente pega 540 menos, vamos multiplicar isso aqui, ó. 2 vezes 540 e 3 vezes 1. Dá para a gente simplificar aqui, ó. Por 3 dá 1 e 540 por 3 dá 540 por 3 vai dar, deixa eu ver aqui, 5 dividido para 3 dá 1 e sobra 2, vai dar 180, tá? E aí, então, 540, 2 vezes 180 vai dar 360 e 540 menos 360 vai dar 180. Pronto. Então, ela fica com 180. No 7, era para vocês elaborarem um problema e resolver isso aqui, né? O problema tinha que ser parecido com esse aí, tinha que ser parecido com esse de Maria, tá? Então, só que aqui é em termos de porcentagem. Por exemplo, eu posso falar assim, uma calça, eu comprei uma calça de R$ 120 com um desconto de 10%. Então, eu poderia ser dessa forma. Então, como é que eu vou resolver? 120 e 30 menos 10%. 10% significa 10 sobre 100 vezes 120 e 30. Aqui eu posso cortar um zero. Corto um zero, corto um zero. Então, eu tenho 120 e 30 menos esse valor dividido para 10, né? Que foi o que sobrou aqui, porque aqui ficou um só. Esse valor dividido para 10. Quando a gente está dividindo por 10, 100, 1000, basta voltar uma casa. Então, se eu voltar uma casa, eu vou ficar com 12,03. Fazendo essa conta, eu vou ficar com 30 centavos, tira 3 centavos, fica 27, né? 27 centavos. E 120 tira 12, fica 108, né? 108. Então, ela vai, a solução desse problema é 108,27. Tá bom? Para vocês poderem elaborar aí. Esse de Marilu vai ter na próxima atividade, então a gente deixa, tá? Porque ele vai ser envolvendo divisão, é o que eu vou explicar agora. Ó, nessa primeira situação de divisão, tá falando que Pedro é engenheiro e ele quer construir uma escada. A altura da escada é essa. E seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, a medida do espelho, que é a altura da escada, ela deve ter entre 17,5 e 18,5, tá? Então, ele quer saber se essa altura, se pode ser 17,5. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa altura da escada, 2.848, na verdade é 284,8 e dividir por 17,5, tá? Veja que aqui eu tenho um número após a vírgula e aqui também eu tenho um número após a vírgula. Quando a quantidade de casas após a vírgula é a mesma, a gente vai dividir como se não tivesse vírgula, dividido por 175, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui o quê? 284, né? Dividido por 175 vai dar 1. Porque se eu pegar 175 vezes 2, já vai dar 350. É muito, né? Porque eu tenho 284. Então, é 1. 1 vezes 75 dá 175. Vou colocar aqui para eu subtrair.
Então, aqui eu pego, fica 14, tira 5, fica 9. No lugar do 8 fica 7. 7 tira 7, fica 0. E aqui fica 1. Baixando o próximo número, eu tenho 1098. Aí vocês podem ir multiplicando 175 até vocês encontrarem 1098 ou o número próximo. Eu vou multiplicar por 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 7, 42. 42 com 3, 45. Vão 4. 6 vezes... Aqui tinha ido 3. 6 vezes 1 é 6. 6 e 4, 10. Então, deu 1050. É menor e está próximo, então vai ser 6. 6 vezes 175, eu já sei que dá 1050, eu venho aqui e subtraio. 8 tira 0, fica 8. 9 tira 5, fica 4. Aqui fica 0, aqui fica 0. Aí eu fiquei com 48. Para continuar dividindo, eu coloco a vírgula e o 0. Então, ó, 480 dividido para 175 vai dar 2, que deu 350 aqui. Então, menos 350... eu vou ter 8 menos 5, 3, vai sobrar 130. Então, veja que não deu exato. Então, deu 16,2. Então, o que ele vai fazer? Como ele não pode ter 16,2 degraus, a quantidade de degraus é inteira, então ele vai fazer a escada com 16 degraus. Tá? Ele vai fazer com 16 degraus. E qual vai ser a altura de cada degrau? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 2.800, ou eu posso pegar 284,8 e vou dividir por 16, tá? Que é a quantidade de degrau que vai ter. Só que veja, aqui eu tenho um número após a vírgula e aqui eu não tenho nem vírgula e nem número após a vírgula. Então, o que eu faço? Eu vou colocar a vírgula e vou colocar o 0, porque eu só posso dividir quando a quantidade de casas após a vírgula for igual. Então, sendo igual, eu vou pegar e vou dividir como se não tivesse vírgula. 2.848 dividido por 160, tá? Então, eu vou pegar 284 dividido por 160, que vai dar 1. 1 vezes 160 dá 160. Aí eu venho aqui e subtraio. 4 tira 0 fica 4. 8 tira 6 fica 2. E 2 tira 1 fica 1. E aí eu vou baixar o próximo número, que é 8. Então, eu estou com 1.248 dividido por 160. Vamos multiplicar aqui 160 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42. Vão 4. 7 vezes 1, 7. E 4, 11. Deu 1.120, tá? Se eu multiplicar por 8, veja o que acontece. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 6 dá 48. Vão 4. 8 vezes 1 é 8 e 4, 12. 1.280. Veja que 1.280 é maior. Então, eu vou considerar o 7. 7 vezes 160 deu 1.120. Espera aí que travou de novo. 1.120. Então, eu vou subtrair. 8. Tira 0 fica 8. 4 tira 2 fica 2. E 2 tira 1 fica 1. E aí, eu vou fazer o que agora? Para continuar dividindo, porque meus números aqui acabaram. Eu coloco uma vírgula e um 0 aqui. Então, eu fiquei com 1.280. Veja que 160 vezes 8 dá 1.280, né? Então, eu vou colocar aqui o 8. 8 vezes 160 deu 1.280. Menos 1.280, 0. Então, a altura de cada escada deve ser 17,8. Então, vão ser 16 degraus com a altura de 17,8. Vocês fiquem atentos às seguintes situações, tá? Na divisão com números na forma de fração, nós vamos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Por exemplo, se eu tenho 2 terços multiplicando 5 sétimos. Opa, multiplicando não, dividindo 5 sétimos. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a primeira fração é 2 terços, e vão multiplicar pelo inverso da segunda. Se aqui está 5 sétimos, o inverso é 7 quintos. O que é inverter? É você mudar. O que é denominador vira numerador e o que é numerador vira denominador. Então, ó, 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Eu posso multiplicar cruzando também, ó.
2 vezes 7, 14, 3 vezes 5, 15, né? Porque aí você pode pular essa etapa. Na divisão de números decimais, nós igualamos as casas decimais e dividimos como se fossem números inteiros. Vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha, deixa eu pegar aqui um número, que eu tenha 250 dividindo 0,02, tá? Então, veja que aqui eu tenho dois números após a vírgula e aqui eu não tenho nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 250, colocar uma vírgula e dois zeros, dividido por 0,02. Então, veja que agora eu tenho dois números após a vírgula e dois números após a vírgula. E aí eu vou dividir normalmente, ó, colocando os zeros que eu acrescentei, dividido por 2. Como esses dois é à esquerda, esses zeros, desculpa, é à esquerda do 2, não precisa colocar. E agora vocês dividam como se fosse números inteiros. Se o quociente, veja só, se os números eles tiverem sinais iguais, o quociente vai ser positivo. Se os sinais forem diferentes, o quociente vai ser negativo, tá? Por exemplo, se eu tiver menos 40 dividido por menos 8, os sinais são iguais, então vai ficar mais 5. Se eu tivesse menos 40 dividido por mais 8, nesse caso os sinais são diferentes, ficaria negativo, tá? Se fosse mais 40 dividido por mais 8, nesse caso os sinais são iguais, fica positivo. Então, sinais iguais, o quociente fica positivo. Sinais diferentes, o quociente fica negativo. Aqui tem mais alguns exemplos, tá? Aqui está falando, um edifício foi projetado de tal modo que alguns andares ficam no subsolo. A altura do edifício acima do solo é 42 metros, tá aqui. E a profundidade dele abaixo é negativo de 960. Aí está falando, a altura de cada andar do subsolo deve ser representada por negativo de 3,20. E a de cada andar de cima por mais 3,5, né? 3,50. Quantos andares tem um edifício? Então, ó, no subsolo eu tenho negativo de 960, que é a profundidade, 960, dividido por negativo de 3,20, tá? Observe que eu tenho, ó, dois números após a vírgula e dois números após a vírgula. Então, vocês dividam como se fossem números inteiros. Eu vou pegar 960 e vou dividir por 320, tá? Que vai dar 3. E nesse caso, como é negativo e negativo, fica positivo, né? Mais 3. Na outra, o que eu tenho? Eu tenho 42 acima dividido por 3,50. Veja que nesse caso, esse aqui não tem vírgula e nem casas após a vírgula. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 2, então eu vou ficar com 42,00 dividido por 3,50. Então agora eu tenho dois números após a vírgula, dois números após a vírgula. Então eu vou pegar 4.200 e vou dividir por 350. Nesse caso aqui, eu vou cortar uma casa, corto uma casa, tá? Então, eu fico com 420 dividido por 35, por partes. 42 por 35 dá 1. 1 vezes 35, 35, né? Subtraio aqui. 12 tira 5 fica 7, 0, abaixo aqui. 70 por 35 fica 2. 2 vezes 35, 70, menos 70, 0. Então, eu tenho 3 andares no subsolo e 12 andares acima, então, no solo. Então, nesse caso, eu tenho 12 mais 3, que é igual a 15. Tenho 15 andares. E aqui, na letra A, pediu para calcular, igual eu expliquei para vocês, né? Eu pego a primeira, menos 3/5, e multiplico pelo inverso da segunda, que vai ficar 5/8. Negativo e negativo vai ficar positivo. Nesse caso aqui, eu simplifiquei por 5, ó. Simplificou por 5. Por 5 dá 1, por 5 dá 1.
Então, eu fiquei com negativo de 3 vezes negativo de 1/8, que vai dar 3 vezes 1 é 3, e aqui embaixo é como se tivesse 1 vezes 8, 8, tá certo? O outro, a gente segue a mesma coisa, igualando aí as casas decimais. Na atividade, né, vocês vão seguir as explicações para vocês resolverem. É isso, bons estudos e até a próxima semana.